Romanos 4,18, a palavra do Senhor diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que lhe havia dito. Senhor, fale ao nosso coração, meu Pai, abençoe a nossa vida. Nós não queremos ser crentes rasos, mas queremos profundidade, Senhor, do nosso relacionamento contigo. E sabemos que somente a Tua palavra pode fazer essa obra na nossa vida. Fica conosco e que nada impeça o Teu agir. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. E se você puder, dê um aplauso bem lindo para Jesus. Glória a Deus. Eu quero começar essa mensagem, irmãos, usando a frase da Priscila, que ela disse aqui agora, antes de ceder o louvor para que nós pudéssemos ouvir a palavra. A Priscila falou assim que ela viveu um momento de dificuldade e incerteza, agora na última semana, no último mês. E às vezes nós não conseguimos nos atentar o quanto isso é normal e o quanto isso é natural na nossa vida. Se tem uma palavra que a gente precisa ter certeza, é de que nós somos seres humanos, frágeis, fragilizados diante de algumas situações adversas, e temos todas as tendências de, em determinados momentos da nossa vida, sofrer sim um abatimento, sofrer sim um desânimo, passar por uma tristeza, enfrentar uma dificuldade que até se levanta muitas vezes para paralisar a nossa vida, mas que muitas vezes é a dificuldade do próprio dia a dia. O seu trabalho também te fadiga, a sua escola também te cansa, e a vida ministerial também é assim. Às vezes nós estamos pensando que não conseguimos oferecer nada a Deus. Olhamos para a nossa vida e falamos, por que eu vou cantar, por que eu vou servir, sendo que nem mesmo na igreja eu quero estar. Esse é um momento difícil e adverso para mim, então eu não consigo. Então essa situação que a Priscila passou, ela é comum na vida da Priscila, na vida do Haroldo e na vida de qualquer pessoa que decide viver uma vida para Cristo Jesus. O que não é comum é a gente achar que somos de ferro, que somos pessoas que não vamos sofrer dificuldades, que não vamos passar por momentos adversos. E quando nós falamos de Abraão, Abraão é conhecido como o pai da fé, mas muitas vezes nos esquecemos ao ler a Bíblia, que cada uma dessas pessoas, desses homens, também foram pessoas humanas como nós. Tiago, ao escrever sobre Elias, ele vai dizer que Elias era homem como eu e como você, como qualquer um de nós, mas ele orou e por 3 anos e meio a chuva, nem o orvalho, caiu sobre a terra de Israel, mostrando que na nossa humanidade a gente pode fazer coisas que os profetas fizeram, mas também na humanidade que a gente tem, os profetas também enfrentaram dificuldades que nós enfrentamos. Elias, esse homem que orou e o céu não se abriu, o orvalho cair, foi uma pessoa que um dia se trancou dentro da caverna, dizendo, não sai, daqui não tem quem me tira. E a gente vê que foi necessário a própria presença de Deus, não com fogo, não com trovões, não com glória, mas com uma brisa suave, a retirar Elias daquele casulo que ele se encontrava, dizendo que não queria mais viver o que Deus tinha para a vida dele. Abraão também foi um homem como eu e você, e enfrentou sim momentos de crise, de dificuldade, de esperas, e também cometeu falhas. A fé de Abraão, ela não é perfeita desde o início. E às vezes nós estamos pensando que o nosso ingresso na igreja será uma vida de perfeições, em que as nossas realizações serão perfeitas do começo ao fim. Mas a imperfeição faz parte de quem somos. Nós somos homens, ainda em um corpo mortal, cheio de pecados, que estamos lutando para viver uma vida de santidade e de propósito. Vai chegar um dia que a corrupção não fará mais parte da nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso?
Mas esse dia ainda não chegou. Nós estamos lutando para chegar lá. Esse dia um dia chegará, mas ainda não. E Abraão também cometeu falhas, também teve erros, não teve uma fé precisa. E ele precisa ter sua fé restaurada ao longo da sua jornada. E às vezes está acontecendo com Priscila, aquilo que aconteceu com Abraão. E às vezes está acontecendo com Haroldo, aquilo que aconteceu com Priscila. Mas Priscila pegou e falou. Agora o Haroldo nem sempre vai falar para você que está difícil. O Haroldo nem sempre vai compartilhar para você que não queria estar. O Haroldo nem sempre vai dizer que não está tendo forças. A gente tenta guardar a nossa vida. E principalmente a posição de um pastor, parece que sempre ele precisa estar sorrindo. Está tudo bem, a gente vai passar por essa. Mas olha só, o Abraão teve uma fé restaurada ao longo do caminho. E isso me ensina uma coisa. Deus não descarta pessoas por causa das suas fraquezas. Deus não abre mão de quem Ele escolheu por causa das suas imperfeições, mas Deus trabalha para restaurar a vida e restaurar também a fé dessas pessoas. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, a gente vê uma fé que recebe uma promessa. A primeira ação de Deus na vida de Abraão é falar com ele. Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, a gente vê Deus fazendo uma promessa a Abrão. Nem é o Abraão que a gente tem como pai da fé, mas o Abrão, esposo de Sarai. Ele vai receber de Deus uma palavra e a gente vê que essa palavra vai trazer uma mudança de vida em seu anúncio. Você está ouvindo Deus falar que você não será mais a pessoa que você é. Você está ouvindo Deus dizer que vai haver uma geração, uma descendência poderosa se manifestando através da sua vida. E aí o que a gente aprende? Quando Deus chama Abraão, ele ainda não vê nada, ele só está ouvindo. Quando Deus chama Abraão, não tem nada palpável, só tem uma palavra que chega ao seu coração. E é uma palavra que não é uma palavra qualquer, como eu e você vamos receber hoje. Precisamos olhar e entender que vamos receber coisas menores do que esses homens aqui. Em contrapartida, vamos viver coisas maiores do que eles viveram. Mas a promessa era grande: terra, descendência e uma bênção que duraria para sempre. E o que isso faz eu pensar? A fé nasce quando ouvimos a voz de Deus, não quando enxergamos resultados. Na maioria das vezes as pessoas estão se frustrando, buscando ter uma vida de fé palpável. Eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para crer. Mas a gente olha para a vida de Abraão e a gente vê que o que faz ele passar a acreditar de que Deus é na vida dele é apenas o fato dele ouvir uma palavra. Fé começa com palavra de Deus, não com resultados. Fé começa com palavra de Deus, não com circunstâncias favoráveis. Olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, com a barra que você está enfrentando, quão difícil está as situações que você está vivendo. E aí, nesse momento, você precisa lembrar de uma coisa, daquilo que Deus te falou, não é do que você está enxergando, daquilo que Deus te disse, não é o que você está tocando, de qual foi a palavra que chegou na sua vida, não é daquilo que parece real e que é real diante de você. Um diagnóstico, quando chega na sua mão, ele é real, ele não é imaginário. Uma notícia de desemprego, quando chega a você, ela é real, não é imaginária. Mas no momento de crise, de circunstância adversa, no momento em que estamos iniciando a nossa jornada, em que não tem resultado, e que na maioria das vezes não tem circunstâncias favoráveis, nós precisamos nos firmar na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Eu não sei o quão longe você está do que Deus disse. Eu não sei o quão distante você está da promessa que Deus te fez. Mas uma coisa eu posso te afirmar: um homem ou uma mulher de fé, ele acredita verdadeiramente naquilo que Deus falou. O que nós vemos é que Deus fala, mas não acontece imediatamente. A vida, ela é um processo em todas as coisas. Se existem menores de 18 anos aqui na igreja, não podem dirigir. Se existem pessoas aqui que não concluíram ainda o ensino médio, não podem entrar na faculdade. Se existem pessoas aqui que não namoram, não podem casar. E o que a gente sempre está querendo? Atropelar processos.
A gente não consegue esperar o tempo passar e continuar em uma crescente para viver todas essas coisas. E quando Deus fala, não acontece imediatamente. O imediato é o seu fazer, o seu falar não é. E aí em Gênesis 16, 1 a 4, o que a gente começa a perceber é um desgaste natural do tempo. E lendo essa palavra hoje, irmãos, Deus confortou o meu coração, pedindo para que eu te compreenda, para que eu te entenda, para que eu olhe para você e enxergue com a sua vida se desgasta com o passar do tempo. O tempo passou e a vida mostrava sinais claros de que eles não poderiam viver a promessa. Pastor, mas não foi Deus que falou? Sim, foi Deus, mas a realidade está presente. Pastor, mas não foi Deus quem prometeu? Sim, foi Deus quem prometeu, mas Sara ficou velha, já tem quase 100 anos, não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais capacidade de gerar. Abraão já ultrapassou, já é um homem centenário, e quando olha para ele, a sua virilidade também passou, foi embora, não é mais um jovem de 18, de 19, talvez de 20 e poucos anos, como era José no Egito, seu neto que vai nascer depois. O tempo passou e Abraão olha para si mesmo e entende que eu não posso mais gerar aquilo que Deus me disse através da vida da minha mulher. E nisso eles têm uma ideia clara. Vamos usar um artifício para usar a promessa. Vamos usar a vida de Agar. Ela é jovem e você ainda tem forças. Então, já que eu não posso mais, vamos usar uma estratégia. E às vezes nós estamos fazendo assim, buscando estratégias humanas para viver promessas divinas. Quantas vezes a gente erra através da nossa ideia, do nosso intelecto, do nosso pensamento, para tentar realizar na nossa vida aquilo que Deus está falando? Uma coisa muito simples em relação a isso é a mudança de igreja. As pessoas escolhem mudar de igreja como muda de roupa. Não está dando certo aqui, mas como foi Deus que falou, eu vou tentar lá. Não deu certo aqui, mas como Deus falou, eu vou tentar lá. Essa semana mesmo, conversando aqui na igreja com um casal, esse casal falou para mim: pastor, nós temos o costume de criar raiz na igreja. Quando Deus mostra para a gente um lugar que a gente tem que ficar, a gente fica até o dia que Deus tira. E aí eu parei para olhar a minha vida no Ministério Vida Nova. No Ministério Vida Nova eu já estou para completar 15 anos. Se fosse uma jovem, uma menina, estaria debutando agora, fazendo baile junto com o seu pai. Mas é uma vida, 15 anos no mesmo ministério. Estou desde 2019 nessa igreja. E a maioria dos rostos que eu vejo aqui não são os mesmos rostos que começaram comigo. Passou tanta gente nessa igreja. Fiquei tantas vezes sozinho nesse lugar. Procurava pessoas para contar e não achava. Mas Deus me mandou chegar, não me mandou sair. Deus me mandou estar, não me mandou partir. E um dia eu decidi partir, por não estar vivendo aquilo que esperava viver. E lembro das palavras do nosso pastor Antônio Carlos: Haroldo, eu não posso manter na igreja alguém que não quer ficar. Você vai sair porque essa é a sua escolha, mas prepare suas coisas porque você vai voltar muito rápido. E eu me lembro que não demorou 3 meses fora da igreja, eu já estava aqui dentro de novo. E isso mostra que é uma estratégia humana. E o que nós não percebemos, que quando nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas, muitas consequências que não queremos viver vão chegar na nossa vida. O tempo passou e Sara continua estéril. Abraão tenta ajudar por meio de Agar, mas a única coisa que ele arruma é conflito, é dor, é dificuldade. Ele gera um filho, Ismael é o seu nome, mas quando Deus entrega para ele Isaac, Ismael ri, Ismael zomba, ridiculariza, e Sara fala: pega essa mulher e pega esse teu filho e manda embora daqui. O que nós vemos é o Abraão indo falar com Deus: Deus, olha o que essa esposa está pedindo para eu fazer. Mandar meu filho embora de casa. E aí ele ouve de Deus: pega o teu filho e manda ele embora de casa. E por que Deus fala isso? Porque Deus não estava presente na estratégia humana. Deus só está presente na promessa divina. O que nós aprendemos com isso? Que a demora pode enfraquecer a nossa fé. E nós não devemos resolver as coisas pela nossa força.
Nós não devemos resolver as coisas pela nossa estratégia. Nós não temos que colocar a mão na onde quem faz é Deus. Nós não temos que dar um jeito na onde quem faz é Deus. E olha só que coisa maravilhosa que eu ouvi aqui. Eu não tenho nada para entregar para Deus. E a frase ecoou no meu ouvido: entregue o teu coração. Bendita seja a pessoa que liberou essa palavra, que eu não sei quem é. Depois eu vou querer um conselho dela também. Mas olha só que coisa maravilhosa. Quando eu não tenho nada para fazer, eu preciso apenas continuar confiando no Senhor. Quando eu não tenho uma música para cantar, eu preciso apenas continuar confiando no Senhor. Quando eu não tenho uma palavra para pregar, eu preciso apenas continuar confiando no Senhor. Quando eu não vejo uma porta aberta diante de mim, eu preciso continuar a confiar no Senhor. Quando eu não vejo o som do milagre acontecer, eu preciso continuar a confiar no Senhor. Elias pede ao moço para parar na beira do penhasco. Você vê alguma coisa? E o moço diz que não. O tempo passa e Elias vira para o moço e fala: vai lá na beira do monte de novo, vê se você vê alguma coisa. E o moço volta com a resposta negativa. Seu Elias, deixa eu te falar, o senhor está acreditando, está confiando, mas quando a gente olha para o céu nunca esteve tão azul, seu Elias. O céu nunca esteve tão claro, nunca esteve tão limpo, não tem uma nuvem nem branca, quanto mais nublado. E aí de repente Elias fala: vai lá de novo. E o que a insistência de Elias mostra para a gente? Que ele não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha falado para ele. Daqui a pouco o moço volta: seu Elias, eu vejo uma nuvem tão pequena, é apenas do tamanho da mão de um homem. E a resposta de Elias é: glória a Deus, esse é o sinal que eu precisava, porque agora a chuva vai receber terra. Irmãos, independente do que aconteça, continue a confiar no Senhor. Eu não tenho, pastor, nem ouro nem prata, eu não tenho louvor para cantar. Entregue o teu coração e coloque ele no altar, porque Deus sempre estará recebendo aquilo que você tem a oferecer. A fé de Abraão está em crise, e quando a gente está em crise, o que é melhor a gente fazer? Continuar confiando no Senhor. Porque a gente está cansado, pelo menos eu estou cansado de pagar preço pelos erros das minhas escolhas. E o que é que Deus faz depois que Abraão escolhe mal? Deus restaura a fé de Abraão pela promessa. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Gênesis 17 nós vemos que Deus volta para renovar a promessa feita a Abraão, reafirmando com ele: eu tenho uma aliança contigo. Eu estou com você em todos os momentos. E às vezes a gente acaba, por causa da nossa fé estar em crise, se esquecendo que Deus tem uma aliança com a gente. E aí eu preciso abrir seus olhos. A primeira pessoa a desejar alguém nesse relacionamento não foi você desejando o Senhor, mas foi o Senhor desejando você. Você fugia, se escondia, mas Deus te procurava para te alcançar. Você evitava, mas Deus te chamava para você vir. Você dizia: crente eu, de maneira nenhuma, mas sempre tinha um crente atrás de você para dizer: Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar os seus dias. Ontem eu ouvi uma palavra aqui no lugar mais inesperado do mundo, em um cenário de prostituição. Deus usa a vida de um homem para falar para uma mulher: ei, eu te vejo dentro da igreja, e você estará lá servindo ao Senhor. O lugar não era ideal, a pessoa estava suja para o pecado, mas Deus estava dizendo: tem uma obra para fazer na sua vida. E hoje a mulher que ouviu essa palavra lá atrás é serva do Senhor, adora o Senhor, prega o Evangelho, vive o Evangelho, porque Deus quem foi atrás da nossa vida. E aí, se a sua fé hoje está abalada, Deus quer renovar a sua fé. Fazendo o que, pastor Haroldo? Primeiro, aparecer para você novamente. Você não está na igreja à toa. Você só está na igreja porque um dia Deus se revelou a você. E o que é que Deus quer fazer na tua vida? Ele quer reaparecer. Ele quer chegar diante de você mais uma vez. E para que Ele vai chegar? Para reafirmar a aliança que tem contigo. Você pode dizer para alguém que está perto do teu lado: a tua aliança com Deus não acabou. A tua fé pode ter sido abalada,
mas tua aliança com Deus ainda está de pé. A tua fé pode ter entrado em crise, mas a tua aliança com Deus ainda está de pé. As dificuldades podem ter sufocado você, mas a aliança de Deus com você ainda está de pé. E Ele está descendo aqui hoje para renovar a aliança e dizer para você não esquecer de nenhuma das promessas que Ele tem na sua vida. O tempo não pode apagar a promessa de Deus. A crise que você vive não pode apagar a promessa de Deus. O dilema que você se encontra não pode apagar a promessa de Deus. A sua condição financeira não pode apagar a promessa de Deus. O cativeiro do teu filho não pode apagar a promessa de Deus. O teu desânimo não pode apagar a promessa de Deus. E Deus se levanta para dizer: olha, eu vim renovar a tua fé. Eu vim fortalecer você. E o que eu vejo não é um Deus que manda recado ou levanta profeta, mas é o próprio Deus que desce para pegar pela mão para dizer: ei, não se esqueça que você é meu. Essa crise não pode tirar de você quem você é, e você é meu. E o que Deus faz? Deus troca um nome. Vamos lá, vamos viver a tua promessa, vamos te encaminhar para isso. Não será mais Abrão, mas a partir de agora será Abraão, pai exaltado, um pai de muitas multidões. E o que Deus está fazendo com Abraão nesse momento? Deus está dando para ele um filho? Não, ele ainda não carrega Isaac nos braços. Deus está enchendo o ventre de Sara? Não, Deus só está mudando o nome de Abraão para que ele entenda uma coisa: eu não sou homem para que minta, e não sou filho do homem para que te engane. Estou mudando o teu nome antes de fazer o teu milagre. Em nome de Jesus, receba isso. Não existirá um pai exaltado, levantado por Deus, que será abatido. Não haverá um pai exaltado por Deus que será envergonhado. Não haverá um pai exaltado por Deus que será frustrado diante das pessoas. É Deus quem está dizendo: você é pai exaltado, e eu renovo o teu nome, eu te dou a tua identidade antes de fazer o teu milagre. E aí o que eu vejo nessa noite é Deus dizendo quem você é em todo tempo. É Deus mostrando para você como Ele te fez em todo tempo. E aí o que você quer? Brigar com a realidade, quando você deve aceitar a promessa. Pare de brigar com a realidade, irmãos. Se você não faz hoje, e Deus disse que você vai fazer, assuma a tua responsabilidade e faça. Quanto antes você começar, melhor. Se você não vive hoje, mas Deus diz que você vai viver, assuma a tua responsabilidade e viva logo. Quando antes você começar a viver, melhor para a sua vida. Posso te dar um péssimo exemplo que é o meu. Desde pequeno ouvindo: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. Eu me lembro do pastor Aparecido, que queira Deus esteja na eternidade junto com ele, virando para mim, eu ainda um adolescente de cabelo quadrado, arrepiadinho. Alguém lembra desse corte aí? Era meu cabelo, Rix, não era tão bonito igual o seu não. Meu cabelo era liso, totalmente arrepiado, ainda tinha umas luzes ainda, moleque, magro. Imagina só que coisa linda de Jesus. Mas o Aparecido virou para mim e falou assim: Haroldo, Deus manda te falar uma coisa. E eu falei: fala, pastor, que teu servo ouve. Compra sapatos. Eu olhei para ele, e olhei para o meu pé, e olhei para ele de novo. Não entendi, pastor Aparecido. Que história é essa de comprar sapatos? Vou comprar sapato para quê? É porque eu estou de tênis? E ele vira para mim e fala assim: longa é a tua jornada, Haroldo. Deus vai te usar para a glória do nome dEle. Você vai pregar o Evangelho, e Deus vai abençoar muitas pessoas através da sua vida. Compra sapato e siga a tua jornada com Deus. E o que eu fiz? Coloquei um tênis e saí correndo da igreja. Fui para fora, perdi tempo, frustrei minha vida, me machuquei, me feri todinho. Mas qual que é a lição que a gente tem? Quando a gente tem a nossa fé restaurada, Deus restaura a nossa fé, nos fazendo ouvir novamente a sua bendita palavra. E essa palavra nos faz lembrar das suas promessas. Tem alguém do teu lado aí? Pegue na mão dessa pessoa aí agora com fé.
olhe nos olhos dela com coragem e pergunte para ela quais foram as promessas que Deus fez para você. Diga para ela em nome de Jesus. Talvez essa promessa está trancada, escondidinha lá no fundo do coração. Pergunta para ela quais foram as promessas que Deus fez para você. Deus te prometeu um casamento abençoado e parece que esse casamento está mais perto de acabar do que ser abençoado. É promessa de Deus, vai acontecer. Deus te prometeu filhos libertos, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E quando você olha para os seus filhos, estão totalmente longe da casa do Pai, longe da casa do Senhor. Fique tranquilo, Deus vai quebrar o cativeiro, Deus vai quebrar as cadeias, Deus vai arrebentar as correntes, e Deus vai trazer para a casa dele para usar para a glória do seu nome. Eu me lembro do dia que foram bater na porta da casa da minha mãe, para dizer para o meu pai e para ela: seu Maurício, tem um corpo estendido lá embaixo, lá na 24. Eu morava na rua 17, a 24 era a rua da feira. Tem um corpo estendido lá embaixo, lá, e parece ser o Haroldo. Minha mãe sai no portão e diz: eu não estava em casa, não é meu filho. Mas como assim, dona Dene? Parece que é ele. Não é meu filho. Deus falou para mim que Haroldo não morre enquanto Deus não mudar, enquanto Deus não transformar, enquanto Deus não libertar, enquanto Deus não usar. Ela não precisou ver o corpo para ter certezas. Ela apenas creu na palavra que Deus tinha para a vida dela. E eu digo para muitas pessoas, estou muito mais de pé por causa da minha mãe do que por causa da minha própria fé. Mas ela creu. E Deus não decepciona, gente. Abraão é renovado e se transforma em Abraão, porque Deus está repetindo a mesma coisa. Eu não mudei o plano por causa da sua crise. Eu não paralisei o plano por causa do seu tropeço. O que eu disse lá atrás, eu estou aqui para dizer que eu vou fazer para a glória do meu nome. Aleluia. E eu estou aqui para pregar hoje, nessa noite, sem sombra de dúvidas, que aquele que crê vai viver cada uma das promessas que Deus tem para a tua vida. Existe alguém aqui hoje, nessa noite, que pode levantar as mãos e abrir a boca para adorar o nome do Senhor? Mesmo que a promessa esteja longe, mesmo que a promessa esteja distante, mesmo que o dinheiro não esteja no bolso, mesmo que a porta não esteja aberta, mesmo que o filho esteja longe, tem alguém aqui hoje nessa noite que acredita na promessa de Deus e pode, antes da hora, antes do milagre acontecer, abrir a boca e dar um brado de glória hoje nessa noite. Esse é o teu momento. Se Deus muda o nome antes do milagre, você também pode dar glória antes do milagre. Se Deus muda o nome antes do milagre, você também pode adorar antes do milagre. Você também pode adorar antes do milagre. Qual garantia que eu tenho, pastor, para isso? A palavra de Deus que alcançou a sua vida. A fé nos faz crer no impossível. Aleluia. O André está ali, André está aí. André, coloca aí o Romanos para nós de novo, André, para que a gente possa ler esses versos. Carlos, me ajude, hoje eu estou com a família Cabral no apoio. Romanos 4,18, a palavra diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Ele não está esperando a favor da esperança, mas é contra. Creu para vir a ser o pai de muitas multidões, como havia sido dito. Ele não tem um filho, pastor Eduardo, ele não tem uma semente, mas ele tem uma promessa. Ele está crendo contra a esperança. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer a fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, pelo cansaço, pelo tempo, pela dificuldade, e sem olhar a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por causa da incredulidade, não, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias ao Senhor. Abraão não tinha filho, Abraão não tinha um diagnóstico positivo do médico, Abraão não viu a barriga de Sara cheia, Abraão não tinha força, não tinha saúde, não tinha vigor, mas Abraão tinha glória a Deus para dar, porque ele sabia quem prometeu a ele. A fé precisa me fazer crer no impossível. Se tem uma frase desses versículos que me chama a atenção, é:
esperou contra a esperança e acreditou, creu. Abraão olha para o próprio corpo, mas mesmo assim decide acreditar. Abraão olha para o corpo da sua mulher, mas mesmo assim decide acreditar. Abraão olha no relógio da vida, o tempo já passou 100 anos, mas mesmo assim ele continua acreditando. Mas pastor, isso é no começo da fé? Não. No começo da fé, Abraão tropeçou, se machucou, escolheu errado, feriu, mas Deus renovou a sua vida. O que Abraão está mostrando agora é uma fé madura, não baseada em emoções, não baseada em circunstâncias, porque emocionalmente falando, Abraão está sem chance nenhuma. Circunstâncias favoráveis a ele, não existe nenhuma, mas ele agora está com uma fé madura, baseada em quem Deus é. E sabe quem te chamou para viver com ele? O mesmo Deus que chamou Abraão. O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve continua sendo o mesmo. Como é o nome dele, pastor Haroldo? É o El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. É o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. É o Deus que tem uma palavra que Ele zela por ela, que nunca volta vazia, mas a palavra só retorna para Ele depois de cumprir o seu propósito glorioso. A fé restaurada não ignora a realidade, e não é isso que eu quero que você faça. Ignorar a realidade que você está enfrentando, porque ter uma notícia ruim dói, ter um momento difícil é complicado. E eu não quero que você ignore essas circunstâncias, mas o que eu peço a você é que você confie em Deus acima de cada uma delas. Maior que o teu problema é o poder do teu Deus. Maior que a tua crise é o nome do teu Deus. E se você ainda não o conheceu, se prepare, eu digo isso sem sombra de dúvidas. Se prepare, porque você ainda vai ver sua glória. Você ainda vai ver o que Ele pode fazer. Você vai ver que quando Ele fala, Ele cumpre. Jesus é esse Deus que aparece para os seus discípulos, e Ele diz para os seus discípulos: entre no barco e passe para o lado de lá. O propósito não é no meio do mar, o propósito não é na margem de partida, mas o propósito é do outro lado do mar. E quando chega na metade do mar, quando Jesus disse: passemos para o lado de lá, uma tempestade se levanta, se manifesta, acontece, a ponto de colocar as pessoas em medo. E você não pode ignorar a realidade, mas você precisa acreditar acima delas. Os discípulos vão até Jesus e falam: Senhor, por favor, socorro, a nossa vida vai acabar aqui, a gente não vai viver nada daquilo que o Senhor prometeu. E Jesus fala: poxa, será que só eu que tenho que fazer as coisas? E ele se levanta para dar ordem ao vento, para dar ordem ao mar, e a tempestade que parecia que ia matar, ela agora acaba sucumbindo, desacelerando, e o mar de tranquilidade volta para que os discípulos possam chegar do lado de lá. É esse Deus que a gente serve. Creia nele acima dos problemas, se entregue a Ele, ainda que seja só o seu coração. Eu digo que é o seu coração que Ele precisa para continuar a fazer a obra que Ele está fazendo na sua vida. E como diz Filipenses 1,6 para nós hoje nessa noite, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual foi a boa obra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa a casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Fartei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoam, tu serás grande em toda a terra. E o que nós vemos é Abraão colocar a mochila, pegar sua esposa, seu sobrinho e partir. Ali Deus começou uma obra, e Abraão não morreu sem ver a obra completa. Deus entregou a terra, Deus abriu o ventre de Sara, Deus deu vida ao filho, e o nome dele, Isaque, filho da promessa. Tem crente aqui comigo hoje, nessa noite? Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele: ei crente, se prepara. Vai chegar um dia que você vai estar com as tuas promessas no braço.
assim como Abraão balançou Isaac para lá e para cá. Quem é esse daí, Abraão? Esse aqui, meu filho? Esse é o filho da promessa. Eu não podia, mas Deus deu. Minha mulher não tinha condições, mas Deus deu. Da mesma forma que Deus terminou a obra na vida de Abraão, Deus vai terminar a obra que Ele começou na tua vida. Deus vai terminar a obra que Ele começou na tua história. Deus vai entregar na tua mão a promessa que Ele te fez. Será que você pode adorar o nome de Deus hoje nessa noite? Eu estou certo disso. Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai terminar. Leve esses conselhos para você. A fé pode enfraquecer, só não pode morrer. Não deixa a tua fé morrer em nome de Jesus. Situações difíceis vão acontecer e a gente pode abalar. Somos comparados à palmeira, que por causa do vento enverga, mas não tomba. A fé pode enfraquecer, mas não deve morrer. Deus é especialista em renovar a fé que está cansada, abalada, e sem sombra de dúvidas, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje nessa igreja, da mesma forma que Ele falou com Abraão, trocando o nome dele e dando a ele uma identidade muito antes de um milagre. E eu, como servo do Senhor, seu pastor e profeta, como creio naquilo que Deus diz, Deus hoje está te dando uma identidade antes mesmo de fazer o milagre. Mas o milagre vai chegar, porque Deus não te promete para te fazer vergonha. Deus te promete para cumprir. Deus não brinca com a fé de ninguém. Deus, quando fala, Ele faz, porque é o Senhor. E por último, a promessa pode demorar. Está demorando? A irmã Dene esperou 15 anos. Abraão esperou mais de 70. A promessa pode demorar, mas ela não vai falhar.